Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Olho Clínico, nosso espaço semanal para análise de assuntos de saúde. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que atinge entre 10% a 20% da população mundial. É a síndrome do intestino irritável ou síndrome do cólon irritável, mais conhecido como intestino irritável. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Eda Amarante, ela é professora de gastroenterologia do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná. Doutora Eda, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. O que é exatamente a síndrome do intestino irritável? O intestino irritável é uma doença funcional. Como toda doença funcional, ele não tem base orgânica demonstrável, então ele não altera nenhum teste clínico que nós tenhamos disponível. Trata-se de quando a gente chama de síndrome, é um conjunto de sintomas clínicos. Então, suas características são dor abdominal e alteração do ritmo intestinal, seja para constipação ou para diarreia. Agora, isso com que frequência que caracteriza a existência da doença? Todos os pacientes, vamos dizer, 100% dos pacientes têm que ter esses dois sintomas, ou não podemos caracterizar intestino irritável. É bastante comum na idade adulta jovem, mas pode aparecer em criança, pode aparecer um pouco mais tarde, mas caracteristicamente é crônico de início na fase adulta jovem. Agora, como é que se descobre nas crianças? O que desencadeia nas crianças? Já existem estudos que mostram? O mais comum na criança é que você tenha o quadro de dor abdominal de causa desconhecida. Então, à medida que você vai fazendo a pesquisa, a investigação de causas orgânicas de dor abdominal e estudando com uma boa relação médico-paciente, tomando dados com relação aos pais, com relação ao modo de vida, ao ambiente em que a criança vive, você vai conseguindo determinar fatores, principalmente fatores emocionais, que são os desencadeantes dos sintomas, tanto na criança quanto no adulto. Bom, esses dados, entre 10% a 20% da população mundial, se nós transportarmos para o Brasil, isso daria algo em torno de entre 18 a 36, 40 milhões de pessoas com a síndrome do intestino irritável. A gente pode considerar isso um problema de saúde pública? Eu acho que a importância em termos de saúde pública do intestino irritável, em termos de tantas pessoas acometidas, é que nós podemos perceber relações da qualidade do meio ambiente, da forma de vida, das possibilidades de viver bem, elas são um encargo público. Segurança, educação, alimentação, enfim, todos os aspectos que norteiam a vida do cidadão. Então, nós diríamos que não é uma situação com riscos, como riscos de transmissão, riscos de morte, não há nada disso no intestino irritável. Mas em termos de qualidade de vida, acaba sendo um problema de saúde pública. A qualidade de vida de um portador de intestino irritável pode ser equiparável, em alguns casos, que felizmente são a minoria, a perda de qualidade de vida que você tem numa insuficiência cardíaca ou num diabetes. Então, ela se equipara às doenças orgânicas pelo tanto que ela pode causar de absenteísmo, de perda de produtividade, de problemas na qualidade de vida da família. Então, um indivíduo, por exemplo, com um quadro diarreico, ele pode praticamente perder a sua vida de relação, de trabalho, porque ele não consegue sair de casa nas formas mais graves, né? As formas mais comuns, que felizmente a mais comum é mais leve, esse indivíduo tem esse desconforto abdominal, tem alteração de ritmo intestinal que o incomoda, mas não o impede de exercer as suas atividades. Qualidade de vida hoje é uma preocupação muito grande dentro da medicina. Os estudos todos procuram em cada doença estabelecer qual é a perda de qualidade de vida. E no intestino irritável isso tem sido considerado muito importante. A gente pode dizer que ela é uma doença limitante, então? É uma doença limitante para uma parte dos pacientes. A gente pode dizer que sim. Assim, em que medida? Na medida em que esse indivíduo pode não conseguir exercer os seus papéis habituais dentro da sua família, dentro do seu meio social, dentro do seu trabalho, por estar impedido, às vezes até de sair de casa pelos seus sintomas. Agora, como é que foi a evolução do estudo sobre a doença? Nós passamos, na humanidade, principalmente nos últimos 50 anos, nós passamos por um processo de industrialização maciço. Isso significa, inclusive, industrialização daquilo que nós comemos. Existe a indústria alimentícia se estabeleceu.
Já existe algum tipo de estudo que relacione essa mudança do nosso padrão alimentar, de nós comermos de uma forma sob estresse, e até comermos alimentos industrializados? Em princípio, não existe nenhuma comprovação de que a industrialização e a mudança do padrão alimentar sejam causadores do intestino irritável. Não se conhece a causa, não se sabe exatamente qual é o fator desencadeante do erro de funcionamento, né, do tubo digestivo, que a gente chama intestino, para nós é todo o tubo digestivo, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, sendo as principais manifestações de intestino grosso ou cólon, por isso o nome anterior de cólon irritável. Mas o que se conseguiu ver ao longo dos anos é que o mecanismo de doença, que já passou por fases de avaliação da parte de motilidade, da sensibilidade visceral, e que hoje já beira o estudo da biologia molecular, o erro está na célula, o erro está nos receptores de determinados neurotransmissores, e não se sabe exatamente ao que isso se deve. Acredita-se que os fatores de estresse emocional e ambiental possam fazer parte da etiologia da doença, mas não existe nenhuma comprovação de relação direta, né? Naturalmente, esses fatores são desencadeantes, mas não se pode afirmar ainda qual é a causa básica da doença. A senhora falou sobre o estresse, então quer dizer que é possível associá-lo diretamente à doença? Quer dizer, quando a pessoa está sofrendo maiores períodos de pressão, de estresse, a doença se agrava? Sim, ela passa, vamos dizer, a gente chama de desencadeante dos sintomas, né? E a gente não pode afirmar cientificamente que o estresse causa a doença, mas ele tem uma correlação muito grande das fases sintomáticas com o estresse pessoal. Muito bem, nós já voltamos com o programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre o intestino irritável. Só um instante. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre intestino irritável. Estou conversando com a doutora Eda Amarante, ela é professora de gastroenterologia do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná. Doutora Eda, como é que é o processo de descoberta da doença do intestino irritável? O paciente, ele dá muitas voltas até descobrir que ele tem o intestino irritável, quer dizer, porque os sintomas às vezes são um pouco comuns. Quer dizer, quem nunca teve cólica intestinal, intestino preso, quer dizer, ele não dá muitas voltas e os médicos estão preparados para identificar a doença? Eu diria assim, é mais difícil para o paciente se convencer de que o diagnóstico dele é intestino irritável do que para o médico se convencer disso. Até alguns anos atrás, se considerava o intestino irritável como uma doença de exclusão, ou seja, o indivíduo tem queixas de dor, de alteração de ritmo intestinal, algumas características das fezes, das suas evacuações, e então
por definição, era necessário fazer uma série de exames complementares que incluíam radiografias, colonoscopia, exames de fezes, para que você dissesse, olha, não existe nenhuma característica orgânica, portanto, deve ser o intestino irritável. Com o passar do tempo, através dos estudos até dos aspectos econômicos, dos gastos que se faz para chegar a um diagnóstico, e pelo fato de que, ao estudar a doença, se verificou que realmente ela não se transforma em nenhuma outra doença, então o intestino irritável ele não dá origem na sua evolução, por exemplo, a um câncer de intestino, né? Isso é muito importante as pessoas saberem. Essa doença se manifesta da mesma forma durante toda a vida, eventualmente alterna entre um ritmo intestinal constipado ou diarreico, mas ela não dá origem a outras doenças inflamatórias ou claro, cancerosas. Ninguém morre de intestino irritável. Não se morre de intestino irritável. Você pode ter, como nós comentamos, redução de qualidade de vida. Você pode ter muito incômodo com ela. Eu até brinco com os pacientes, alguns pacientes vão reconhecer essa expressão que eu uso, é o cachorro que late não morde. Ele incomoda, mas não tira pedaço. Então, a pessoa, ela apresenta suas queixas e o médico vai considerar se aquilo é compatível ou não com o diagnóstico. Nós chamamos isso de diagnóstico positivo, ou seja, sem necessidade de descartar outras doenças. Isso numa faixa etária bem jovem e contanto que não existam sinais de alarme. Então, se o indivíduo não tem sangramento nas fezes, que isso é importante também colocar, havendo sangue nas fezes, isto é sinal de alarme, isto não é doença funcional. Então, se o paciente tem este tipo de sintoma, com certeza ele tem que ser investigado. E os médicos sabem disso, com certeza. Se o indivíduo tem emagrecimento, se ele tem perda de peso, perda do seu estado geral, enfraquecimento do seu organismo, isto tem que ser investigado. E se ele está acima de 40 anos de idade, ele entra para uma faixa etária de risco. Então, havendo esses três sinais de alarme, há necessidade de investigação. Não havendo, no nosso país, a gente tem que investigar uma coisa muito simples, ou tratar direto, às vezes é possível fazer, as parasitoses, né? No Brasil nós temos uma incidência imensa de parasitoses ainda, mesmo em cidades com excelente qualidade de vida como Curitiba, nós ainda temos assim, muita gente infestada por parasitas. O que a parasitose faz? Dor abdominal e alteração do ritmo intestinal. Então é necessário fazer um parasitológico de fezes, né? Eventualmente uma pesquisa de sangue oculto, dependendo até da faixa da história familiar do indivíduo. E colonoscopia. Né? E a colonoscopia ela só é feita quando você tem ou fatores de risco, ou principalmente se o indivíduo está numa faixa etária mais alta, porque não faz sentido você investigar num paciente de 20, 25 anos de idade sem história familiar de câncer de intestino, sem sangue nas fezes, sem emagrecimento, que você vai fazer colonoscopia para todos esses pacientes. No entanto, acima daquela faixa que nós comentamos, acima de 40 anos, aí então é obrigatório. Se houver história familiar de câncer, também é obrigatória a investigação. Então, resumindo, o diagnóstico ele é baseado nos sintomas, na faixa etária, na ausência de fatores de alarme, e você pode fazer um exame de fezes, uma retossigmoidoscopia, é um exame curtinho do intestino, é um exame para ver mais a parte orificial, para ver a parte mais baixa do intestino, onde também é a área mais comum de algumas doenças. Então, se você vê aquela parte inicial do intestino, logo acima do ânus, aí por 30, 40 centímetros, é considerado suficiente para algumas coisas que é necessário verificar. Então, como eu disse, o médico tem dados o suficiente para fazer esse diagnóstico. O paciente, às vezes, é que não aceita muito bem a ausência de confirmação de doença orgânica que implique em riscos posteriores, né? Então, na conversa, por isso que a gente coloca que a relação médico-paciente é muito importante. É importante para que o paciente se sinta devidamente informado, para que ele se sinta seguro com relação ao seu diagnóstico. Então, o resultado do tratamento, que são tratamentos na maior parte das vezes sintomáticos, será muito melhor, né? O paciente pode optar também por tomar novas opiniões, né? Por ver outras opiniões. Mas cremos que numa consulta bem realizada, bem avaliada, o paciente deve ser examinado fisicamente. Esse é outro aspecto que tem que ser visto. Hoje é muito na correria, muitos pacientes
pacientes demais para o mesmo médico nas sessões, particularmente no serviço público, né? Então, às vezes não há a chance de fazer a avaliação como ela deveria ser feita. Mas eu acredito que com boa vontade, com boa formação, não há necessidade de muita investigação. Bom, ela não é uma doença curável. Ela não é curável, ela é apenas controlável. Quer dizer, como é que que tipo de tratamento que o paciente deve seguir para conviver pacificamente com a doença? Ok. Isso é uma informação importante, quer dizer, não há nenhuma medicação, nenhum tratamento que possa fazer desaparecer o intestino irritável. Às vezes desaparece espontaneamente, para a alegria do paciente, ele pode desaparecer espontaneamente. Mas na maioria das vezes ele tem períodos de mais sintomas e períodos de menos sintomas. O que se pode fazer para aliviar o paciente em termos de tratamento? Então, vida saudável, né? Então, correção de hábitos inadequados, interromper vícios como álcool, tabagismo, drogas ilícitas, enfim, tudo que possa modificar o funcionamento do indivíduo, criar novas sensibilizações, isso deve ser sugerido ao paciente. Fazer exercícios, né? Não ter uma vida sedentária, ter alimentação regular, né? Refeições em horas adequadas, número adequado de refeições. Na alimentação, evitar aqueles alimentos que criam mais dificuldade digestiva, particularmente então a sobrecarga de gordura, que hoje é muito comum. A carne vermelha, até eu sempre brinco com os pacientes que os pacientes que trazem muito mais essa preocupação. A carne vermelha, a carne em geral é importante como fonte de ferro. Então, fora isso, o que é que nós podemos fazer? Então, primeiro, vida saudável. Um bom estilo de vida, né? Procurar ter uma vida tranquila, ter lazer, trabalhar, produzir, mas também ter os seus momentos de descanso e de diversão. Então isso é básico, né? E aí nós temos algumas medicações. Que medicações? Medicações sintomáticas que melhoram a dor, que melhoram a diarreia ou que melhoram a constipação. Dentro disso, principalmente com a forma mais comum é a constipada, então a ingestão de fibra vegetal. Né? Então, farelo de trigo, as frutas, as verduras, né, os legumes, tudo que contém a fibra vegetal é bom para o funcionamento intestinal. Então, esse é o primeiro passo, ingestão de líquido em quantidade suficiente, que se crê que seja em torno de 2.000 ml, enfim, 2 litros, né? 2 litros, a gente entende, quando a gente fala com o aluno é uma coisa, quando fala com o paciente é outra, né? Então, 2 litros por dia. É o que se sugere, né, que em média é sugerido. Então, dentro da ingestão é isso. Aí, fibra vem muito da alimentação, mas às vezes o sujeito não consegue ingerir por uma intolerância pessoal, ou porque às vezes a quantidade que ele precisa é maior, então existem concentrados de fibra vegetal. Então, existem alguns produtos que são concentrados de fibra vegetal. Esse é o primeiro passinho do tratamento da constipação. Uma vez feito isso, se não houver resultado, nós temos na sequência o que a gente chama de laxantes osmóticos, que são substâncias que servem para puxar água para dentro do intestino e amolecer o bolo fecal. Então, há alguns produtos nessa área. Depois disso, nós podemos ainda partir para um outro tipo de laxante, que são laxantes lubrificantes. Geralmente a gente usa em situações mais agudas, digamos assim, né? O indivíduo viaja, fica muito constipado, não consegue evacuar, precisa usar alguma coisa só para ajudar uma evacuação assim inicial. E existe um grande grupo eu digo grande porque é onde a gente deposita mais esperanças, que são medicamentos novos que se baseiam lá na célula, nos receptores de uma substância chamada serotonina, que é muito importante no funcionamento do ritmo intestinal. E essas substâncias, algumas já desenvolvidas, fazem a estimulação, o aumento do ritmo. E aquelas que fazem o contrário, que põem o freio e que lidam também com esses receptores, dessas nós não temos nenhum ainda, pelo menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já existe alguma coisa com restrições, essas estão sendo desenvolvidas ainda, que é uma situação que até a gente lamenta, porque o intestino irritável diarreico, ele é o que mais maltrata o indivíduo, é o que mais cria problema para o indivíduo. E quando nós queremos, então, fazer o controle da dor também,
alguns pacientes têm predominância importante de dor, aí nós temos um grande grupo chamado de antiespasmódicos. Então, desde os mais comuns, que todo mundo conhece, né, que são bastante populares, usados para qualquer tipo de cólica, até alguns mais sofisticados e, infelizmente, caros também, que, na verdade, a indústria, quando lança esses medicamentos, eles são medicamentos especiais, então vão se tornando cada vez mais caros. A gente espera que eles possam melhorar de preço, porque podem ser usados com frequência diferente do antiespasmódico comum. O antiespasmódico, que é aquele que se usa numa situação aguda, ele não deve ser usado diariamente. Então, a gente tem uma gama razoável de medicamentos para controle dos sintomas. E é necessário que o indivíduo, então, siga a prescrição adequadamente. Agora, felizmente, a grande maioria dos pacientes, ao desenvolver um bom estilo de vida, ao solucionar situações afetivas que estavam criando tensão, situações de vida mesmo, como estar sem emprego ou ter tido alguma perda com luto ou um casamento desfeito, enfim, há situações de vida que pioram muito a clínica. Uma vez resolvido dentro do indivíduo essa questão, ele tende a melhorar os seus sintomas. E tem aqueles que não, mesmo com a vida toda tranquila, ainda tem sintomas. Para esses, as medicações conseguem ajudar bastante. Muito bem, doutora Eda Amarante, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você tem críticas, comentários, sugestões ou quer mais informações a respeito desse assunto, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclínico, tudo junto, @fpr.br. Eu agradeço muito sua audiência e até a nossa próxima edição.